Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos só dar um tempinho para o pessoal ir entrando, para começarmos a nossa live, para eu poder também chamar a doutora Luciana aí para participar. Boa noite, Kelly. Boa noite, Rodrigo. Obrigada por estarem aqui hoje nos prestigiando. Oi, Elizabeth. Boa noite, tudo bem? Sueli, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Hoje o assunto é bem bacana. Tempinho chuvoso. É bom para fazer uma live, né? Aprender coisas novas. Na verdade, são coisas antigas, mas que a gente precisa entender um pouquinho como funciona. O pessoal tá entrando aí. E hoje choveu, a internet já não ajuda muito, né, gente? Vamos lá que o pessoal tá começando a entrar. Vou esperar a doutora Luciana chamar. Vamos ver se a internet dela tá boa também, porque quando chove, internet é complicado, né? Vocês estão me vendo bem? A claridade tá boa, o som. Tudo perfeito, Rodrigo? Então, ótimo. Elizabeth, tô com a sua perguntinha aqui. A gente vai responder no final da live. Eu anotei, não esqueci não. Ô, Chico! Boa noite! Que privilégio ter você aqui, obrigada! Que bom, Kelly! Mori, boa noite, bem-vinda! Vamos ver se a doutora Luciana entra aí. Porque a internet dela, às vezes, ela me diz que quando chove, fica complicado. Oi, Stephanie! Boa noite! Tudo bem? Obrigada! Fiquei feliz que você também está participando. É bom a gente sempre estar por dentro dessas informações. Eu também, Stephanie, faz tempo que a gente não se vê, verdade. Mas é bom você assistir a live para se preparar. Eu sei que você não tá para casar agora tão cedo, mas é bom saber, porque a hora que você for casar, já casar no regime certo. Ó, a doutora Luciana entrou. Vou chamar ela, vou aceitar ela aqui pra gente começar a nossa live. Ela já aceitou aí para entrar. Já já ela tá conectando. Oi, Vivi. Oi, doutora Lu. Não consegui entrar no meu no meu perfil profissional contigo. E não tá aparecendo que você tá. Não tá aparecendo. Aí eu entrei por aqui. Depois eu compartilho com o pessoal. Eu vi que você estava demorando para entrar. Eu falei, ou é a internet ou é algum problema no Não, Instagram. não tá aparecendo que você tá online lá. Ah, Só que aí eu bom. tive que mudar o perfil. Mas depois a gente atualiza aqui. Coisas do ao vivo, do online. Não é verdade? É verdade. Tô te ouvindo super bem, tá bem bacana, a claridade também tá ótima. Eu acho que dá pra gente começar. Já tem o pessoalzinho aqui tá entrando. Tem aí já um pessoalzinho esperando. Vamos só esperar mais um pouquinho. Que quando chove, né, Lu? Não adianta. Eu tava falando pro pessoal aqui, a internet dá uma A travada. internet fica super ruim, né? E a gente está aqui hoje para ajudar um pouquinho, né? Os nossos colegas, Sim. amigos, clientes a entender essa complexidade que já é para nós, né? Como advogado. Então a gente vai tentar falar de uma forma mais clara,
Mas qualquer Sim. coisa, puxa a nossa orelha, né? Sem Chama a muito nossa juridiquês. atenção. Mas como é muito complexo, né? Qualquer coisa, eu falo, olha, a gente não está entendendo, mas é mesmo assim, tá? Depois vocês podem rever essa live, é uma coisa que é para vocês guardarem aí, como informação, a título de informação. O que a gente deseja aqui é realmente esclarecer a importância, né, das pessoas elegerem o seu regime de bens. E entender para que serve, né, doutora? Foi o que eu falei. Porque o que nós temos a situação que as pessoas, né, como a gente estava conversando, escolhem o dia do casamento, vestido, né, todo esse romance, que claro que é necessário, né, mas eu digo que desse dia só sobra a certidão de casamento e as fotos, né? As fotos e as filmagens. Então é muito importante a gente entender todas as consequências, né? Não é só ir lá habilitar. Ninguém casa para separar, né, Lu? O problema todo é que nem sempre é por conta de uma separação, e sim de uma morte, que a morte é uma coisa natural, acontece. É verdade, é verdade. No caso da separação, a gente entender que não pode ter uma emoção no patrimônio, né? Com certeza, com certeza. E dá muita complicação quando não se toma esse cuidado, verdade, né? A maioria dos clientes que nos procuram depois de muitos anos, que casaram em regimes que não queriam casar, depois se arrependem, mas não tem muito o que fazer, né? Aí tem que realmente resolver, não é verdade? É verdade. E a gente está aqui para isso, para tentar esclarecer, para levar informação de qualidade, informações recentes, para o pessoal poder, quem não casou ainda, poder se preocupar com o regime de casamento, quem já é casado, poder resolver o problema. E quem está numa situação, que pode, né? E quem pela mutabilidade do numa situação de divórcio ou de sucessão, que possa ser orientado aí para resolver o problema. É verdade. Né? Então, Lu, acho que dá para a gente começar. O pessoal já está entrando aqui, já tem bastante gente. O pessoal podem mandando perguntas. Oi, Rose, boa noite. Ó, quanta gente já entrou. Obrigada aí por prestigiarem. Minha mãe, boa noite, mãe. É isso aí. Mãe sempre está prestigiando, né? Quem estiver me procurando lá no outro, avisa para entrar pela doutora Viviane Molina, por favor, lá na página, porque eu não estou conseguindo entrar no particular. Eu estou aqui e o pessoal está mandando informação. Quem puder, sei lá, avisar. Ai, que pena, Lu, mas eu vou deixar a live gravada para depois o pessoal poder ter acesso, né? Então, assim, gente, hoje, como a gente já deu aí um spoiler nesses dias e começamos a falar agora, hoje nós vamos falar sobre regime de bens e sucessão do casamento. Deixa eu só pegar meu mapa mental que eu fiz aqui, eu não quero esquecer de nada, então a gente usa agora um mapa mental. São várias planilhas. Agora é mapa mental, a gente tem que usar um mapa mental porque não dá para lembrar de tudo, e até porque não dá. A idade já não começa a ajudar muita gente, né, Lu? A lembrar de tudo. Não. E a gente separou com muito carinho para vocês. A primeira parte dela vai ser sobre explicar um pouquinho de uma forma rápida quais seriam os regimes de bens que a gente tem, né? Como é a aplicabilidade de cada um deles, de uma forma muito sucinta, né? Vamos tentar abordar um pouquinho sobre os bens particulares e depois a gente entra na sucessão. É isso aí. Então, assim, pessoal, o que é a palavra, o termo regime de bens? Regime de bens nada mais é do que como quem vai casar quer dispor do patrimônio. Não existe regime de bens sem falar de patrimônio. Regime de bens é exatamente o patrimônio do casal. E a depender do regime que vai se instituir pelo casal, esses bens eles podem ser divididos tanto antes, os bens adquiridos antes do casamento, na constância do casamento, ou após a dissolução de um casamento ou na sucessão. Então, assim, na verdade, existem 3 princípios que norteiam o regime de bens. Quais são, na realidade? Desculpa. O pacto antinupcial é um deles. O que é o pacto antinupcial? Para quem não sabe, é importante e hoje em dia muitos casais estão usando. Por quê? Porque hoje a comunhão ela é mais moderna. Os casais são mais independentes, tanto o homem quanto a mulher. Normalmente, quando eles vão casar, os homens já possuem patrimônio, as mulheres também já possuem patrimônio. Então, assim, eles não querem que o patrimônio que eles já têm antes se confundam com o patrimônio que vai ter depois que adquirir da constância do casamento.
Então, o que se faz? Um pacto antinupcial. O que é esse pacto antinupcial? Esse pacto antinupcial, ele é uma escritura pública. Ele pode ser feito também através de um contrato particular, mas o que se orienta a se fazer é uma escritura pública que é lavrada no tabelião de notas. O que é o tabelião de notas? É o cartório de registro. É onde ele vai fazer. O cartório de notas é que vai fazer o pacto antinupcial. Nesse pacto antinupcial, as partes vão definir o que vai ou não entrar no regime de casamento. Então, exatamente, o que vai se comunicar. Quem não faz o pacto antinupcial, o que acontece? Acaba casando com o regime convencional. Qual que é o regime convencional quando não se estipula através de um pacto antinupcial? É o regime da comunhão parcial de bens, certo? Então, eu não quero casar no regime da comunhão parcial de bens, vamos supor. Eu quero casar no regime da separação total de bens. Eu não quero que os bens que eu adquiri antes e nem durante o meu casamento sejam comunicados num caso de divórcio. Então, o que eu faço? Faço um pacto antinupcial e deixo lá escrito que os bens adquiridos antes ou depois do casamento não vão ser partilhados. Então, eu vou estar casando na separação total de bens. E também pode ser feito na separação universal de bens. Ou seja, tudo que foi conquistado antes do casamento e após o casamento é comunicado. E se você não quiser ou quiser fazer de uma forma mista no pacto antinupcial, também é possível. Os nubentes, que é o que a gente chama, que é o pessoal que vai casar, eles podem dispor desse pacto antinupcial da forma que bem convier. Então, eles vão sentar, eu oriento sempre a ter uma orientação jurídica com um advogado especialista na área de família, que ele vai orientar melhor, vai poder entender o contexto do casal e falar, olha, para vocês é melhor fazer desta forma. E aí vai fazer o pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial, obrigatoriamente, tem que ser registrado. Tem muita gente que faz um pacto antinupcial e não registra. O registro serve para quê? O registro serve para dar publicidade ao que foi feito. Não adianta fazer um pacto antinupcial e ficar só entre o casal. É necessário dar publicidade para num divórcio, ou no caso de um óbito, saber como foi a forma com que eles convencionaram o regime de bens. E o que acontece? Aonde que é registrado isso? Muitas pessoas acham estranho, mas o pacto antinupcial, ele é registrado no cartório de registro de imóveis. Aí a pessoa pergunta, doutora, mas por que no cartório de registro de imóveis? Porque a gente está falando de patrimônio. E no cartório de registro de imóveis, qualquer um? Não, não é qualquer um. É no cartório de registro de imóveis do primeiro imóvel onde o casal vai morar. Independente de ser alugado, independente de ser uma propriedade própria do casal, tem que fazer esse registro para tornar público, certo? Outra coisa que também norteia o regime dos bens, que antigamente não tinha, mas agora, pelo novo código, que já não é mais novo código, já está há muitos anos aí, né, no código de 2002, é a mutabilidade do regime de bens. Significa o quê? Eu casei com o regime da comunhão parcial de bens. E agora eu quero mudar o meu regime de bens. Eu não quero mais ficar casada com a comunhão parcial de bens. Eu quero casar com a comunhão, com a separação total de bens. Eu posso mudar o meu regime de bens atualmente? Pode, não atualmente, desde que veio o Código Civil de 2002. Pode mudar? Pode. É simples mudar, doutora? É só simplesmente eu quero mudar, eu vou mudar? Não, gente. Tem que ser motivado o seu pedido. É necessário que se motive e fale o porquê. Porque muitas pessoas acabam entrando na justiça para pedir essa mutabilidade, essa mudança do regime de casamento para fraudar. E isso não é legal. Então, as pessoas não podem ter em mente o seguinte, eu sou casado na comunhão parcial de bens e agora eu quero mudar meu regime de casamento. Então, eu vou lá e vou mudar, porque eu vou casar, agora eu vou colocar separação total de bens, eu monto uma empresa e se sujar meu nome, qualquer coisa, é só meu nome, o outro cônjuge não vai estar envolvido. Mas isso não pode. Você não pode querer fraudar terceiros ou algo do tipo. Mas a lei é um pouco complicada porque, assim, é óbvio que ninguém vai entrar com pedido de mudança de regime de casamento e vai falar, o motivo é porque eu vou fraudar. Não tem. Então, assim, você tem que se embasar bem para poder pedir. Então, por isso que tem que pensar antes de casar. Porque existe a mutabilidade, mas não é tão simples de conseguir. E o terceiro, nada mais é do que a variedade de regime de bens que a gente tem. Então, tem bastante regime de bens. Dá para a pessoa estudar bem
e ver qual é o melhor regime de bens para ela seguir. E aí, uma coisa, antes de eu falar da variedade de regime de bens que a gente tem, eu quero explicar para vocês, e até a doutora Luciana me ajudar também, sobre meação. O que é meação? A palavra meação. Não é, Lu? O pessoal sempre fala. O que é mear? Verdade. Eu ia falar isso na parte, mas posso dar uma adiantada, então? Pode. Quando o advogado, vocês não chegam até a nós, e o advogado fala assim, ele abre lá e fala, você é meeiro. Aí você fala, o que eu sou, né? Por que eu sou meeiro? Tipo, então, isso está vinculado ao regime. É a metade, né? A metade do patrimônio pelo regime de bens que foi adotado por esse casal, né? Isso. Então, ela já tem essa separação, né? Do seu quinhão. Nada mais isso. Então, a meação está ligada, né? Conectada totalmente com o regime de bens. É o regime de bens que vai dizer quem é o cônjuge meeiro e quem é o cônjuge herdeiro. Exatamente. Tá bom? Diferente de herdeiro. O herdeiro, a palavra fala, já está se transmitindo, né? Uma transmissão de propriedade. Mas eu vou deixar ela voltar aí para ela poder falar do regime. Mas é isso aí. E a meação, o próprio nome já diz, gente, é metade. Então, quem é meeiro já tem metade do patrimônio. É simples assim, não tem que confundir meação com herança, com herdeiro, na parte de herdeiro, da herança. Eu sou herdeira. Então, a doutora Luciana depois ela vai explicar exatamente quando o herdeiro, quando a pessoa é herdeiro e quando o cônjuge é meeiro, para não ficar confusão. Porque tem gente que acha que quando ele já meia, ele não é herdeiro. E não, ele também pode ser meeiro e ele pode ser herdeiro. Né? Então, a gente vai... o importante também enfatizar é que na meação ele não está recebendo nada. É o quinhão dele, é a parte dele que já está separada dentro daquele regime de bens. Bem então, observado. Eu acho que é mais ou menos essa confusão. O pessoal fala, por quê? Porque nós, dentro do processo de inventário, temos que qualificar o cônjuge. Então, aí fica o cônjuge sobrevivente é meeiro. Então, dá a impressão até para os herdeiros que ele está recebendo alguma coisa, mas é o quinhão dele, que já está separado pelo regime de bens. Confunde e fala, nossa, mas ele já está herdando metade, ainda vai pegar mais. Não, gente, ele não está herdando metade. Ele está a disposição patrimonial dele, né? É a metade dele já que foi construído na constância do casamento entre os dois. Então, já é a metade dele. Então, o que seria, então, os bens particulares, para que as pessoas possam entender que é o bem que ele comunica? Já estou te adiantando, depois não, você consegue... pode adiantar, não tem problema. A gente vai fazendo um mix, porque tem muita coisa para falar. Muita coisa. Em uma hora a gente não vai conseguir. Eu acho que agora a gente falar, já que a gente falou sobre a meação, e eles entenderam que a meação vem do regime de bens, ou seja, a metade comunica dentro da constância daquela união, né? Do casamento, da união estável. Então, o que são bens particulares? Para a gente falar o que é subrogado. Nem a gente gosta disso, né? O subrogado acho que vai confundir muito a cabeça de todo mundo, mas a gente vai... Mas acho que o bem particular, né? O particular a gente consegue explicar. Consegue. A meação, na verdade, ela vai ficar em cima do que foi adquirido a título oneroso, gente. O que é a palavra oneroso? Vem de ônus. O que é ônus? Quando tem gasto, despesa, entendeu? Isso é quando se tem um ônus. Então, os bens particulares, quando a gente fala, ele vai mear os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Então, ele vai ser meeiro de tudo que eles constituíram durante o casamento, metade cada um, do que eles construíram junto, mesmo que esteja em nome de um só. Porque às vezes tem gente que acha, não, eu vou colocar só no meu nome, ele não vai ter direito. Tem direito. Não tem jeito, isso não tem como escapar. A exceção o que a gente fala que é na separação obrigatória de bens. Obrigatória. Na separação obrigatória de bens, já tem até a súmula 377, né, Lu? Do STJ? 377 do STF, né? É do STF? Agora não eu acho que é do STF. Que ela diz que os bens que são constituídos... Depois a gente põe, mas acho que é 377 de algum Supremo. Exato.
mas que os bens que foram adquiridos por esse casal na constância, né, daquela união, eles vão mear. Por quê? Porque é uma exceção da lei. Eles são obrigados a casar sobre esse regime. Por isso que fala a separação obrigatória, que a doutora vai falar mais sobre ele. Quando as pessoas têm mais de 70 anos, tem que casar com o regime da separação obrigatória de bens. Por que isso? Ah, é porque o legislador foi maldoso? Não, porque normalmente quando você já tem 70 anos, você já tem um patrimônio adquirido. Depois disso, pode se adquirir? Pode, mas com menos vontade de adquirir mais patrimônio. Com 70 anos, normalmente as pessoas já adquiriram o que tinham que adquirir de patrimônio. Então, para evitar que outras pessoas venham retirar o patrimônio dessa pessoa que já está com 70 anos, então a legisladora instituiu isso, que acima de 70 anos tem que casar com a separação obrigatória de bens. No entanto, o que for adquirido durante o período da união entre as pessoas que casaram, ou ela casou com ele mais de 70, ou ele casou com ela com mais de 70, a título oneroso entre eles é partilhado. A título particular, por que a gente fala que não é partilhado? Porque a título particular é quando a pessoa adquire antes dessa união, no caso de comunhão parcial de bens, da separação obrigatória de bens. Então, ele adquiriu antes de casar. Isso que são os bens particulares. O nome já diz, né? Particular. Não se comunica. Certo? Não se comunica. Exato. Então, agora a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre os regimes de bens. Os regimes de bens, né? O primeiro, o que é? A comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Eu falo que se a gente prestar atenção no nominho, a gente já consegue meio que distinguir o que é. A comunhão parcial de bens nada mais é do que a comunicação parcial dos bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, não a título particular. Como a gente explicou, a título oneroso, os dois adquiriram, beleza, é esforço comum. Não importa que às vezes falam, mas ela só que foi o marido que comprou, ou se foi a mulher. Não importa, não importa, gente. O esforço é comum, porque quem fica em casa também trabalha, quem fica em casa também dispõe de tempo, quem está trabalhando na rua, que traz o sustento em dinheiro, e nem sempre esforço comum é só o dinheiro, esforço comum é muita coisa dentro de um casamento. E aí nós temos também o que aqui, ó? A comunhão, depois da comunhão parcial de bens, que se comunicam todos os bens adquiridos na constância da união. Quando eu falo comunhão parcial de bens, eu falo, não estou falando só de casamento, com certidão de casamento, com registro civil. A união estável hoje, que é muito comum, ela entra no regime da comunhão parcial de bens. Então, quem acha que lá eu vou juntar as escovas de dente, como a gente fala, vou morar com ele, depois não deu certo, a gente comprou um patrimônio, a gente vai separar, o patrimônio é meu? Não. Se foi morar junto, constituiu junto, esforço comum, vai ter que dividir. Entra na comunhão parcial de bens. Por isso que eu falo, é muito importante casar no registro civil, formalizar. Até quem está na união estável pode fazer a escritura de união estável. Eu quero ficar na união estável, não tem problema. Vai fazer um contrato ou uma escritura de união estável, que inclusive, gente, na união estável pode-se instituir também o regime de bens. A união pode fazer o pacto, né? Exatamente. A união estável, se você não colocar nada, é óbvio que o regime instituído vai ser da comunhão parcial de bens. Mas se você fizer uma escritura de união estável, né, o contrato de união estável, vocês podem instituir outro regime. Estamos vivendo união estável desde tanto, no entanto, o regime instituído pelo casal é da separação total de bens. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Por isso a importância de se formalizar e não viver em união na informalidade. Apesar de ser público e notório, na hora que separa ou na hora que um dos cônjuges falece, se tiver tudo isso já realizado, é muito mais fácil, dá menos dor de cabeça, gente. O outro regime que eu quero falar para vocês é a da comunhão universal de bens. O que é a comunhão universal de bens? Pois comunica tudo. Tudo é tudo. Então, assim, o que eu tinha antes de casar é de nós dois. E o que adquirimos depois do casamento
também é de nós dois. No entanto, existe, óbvio, que uma exceçãozinha. Sempre tem as exceções, né? Os bens oriundos de doação ou herança que possuem cláusula de incomunicabilidade e os subrogados, que a gente vai tentar explicar mais para frente, não se comunicam. Assim como as dívidas adquiridas antes do casamento. Também não se comunicam na comunhão universal de bens. O resto comunica tudo. Agora, um outro regime que ele é muito usual. Pelo menos atualmente, eu tenho feito muito pacto antinupcial com a separação total de bens. Foi o que eu falei, hoje em dia o pessoal está muito independente, as mulheres, os homens, enfim. Então, cada um quer preservar o seu patrimônio. E o que for adquirido conjuntamente também não tem o porquê, tem mesmo a separação total de bens. Ah, vamos adquirir um imóvel. Não tem problema, vamos adquirir um imóvel. Eu vou dar 80% e você vai dar 20%? Na escritura do imóvel, quando for comprar, pode colocar 80 e 20. Não tem problema nenhum. Só que vai se instituir aí a separação total de bens. E como é que funciona a separação total de bens? Nada que eu comprei antes, durante o casamento, vai comunicar. Simples assim. O que é meu, o que é seu, é seu. Essa é a separação total de bens. A não ser que façamos aí comprar um imóvel, algo do tipo, colocar no nome dos dois. Coisa que não dá para fazer com um carro. O carro não tem como fazer isso. O carro ele vai ficar no nome de um ou vai ficar no nome do outro. Daria para fazer isso no caso de imóveis. Aí daria para fazer. Mas lembrando, né, Vi, Pode que falar. esse imóvel, ele não é partilhado no divórcio. No divórcio, não. Entende-se que vai para o direito civil. Eles têm um condomínio civil e não na família. Né? Exatamente. Eu tive um caso desse tipo, onde a mulher não entendia que esse bem não era caso de partilha no imóvel. Era um caso de extinção de condomínio. Porque eles eram casados sobre o regime da separação total de bens. Ou seja, não tinha o condomínio entre eles, né, Lu? Não cada um era do dono, casamento, né? Cada um era dono do seu patrimônio. Nesse regime... Então ele foi... Pode falar. Ele foi resolver no civil, né? Não no direito de família. No direito de família. No regime da separação total de bens, cada cônjuge tem a sua autonomia. Eu quero comprar, eu quero vender... Porque nos outros regimes, o da universal de bens e da comunhão parcial de bens, existe uma coisa chamada outorga uxória. Nossa, que nome! Mas nada mais é do que a autorização. É porque é bonito. Do outro cônjuge. É errado? Não é errado. Porque qualquer coisa que acontecer, ele tem metade desse patrimônio, gente. Não tem como não ter autorização do outro. Ao passo que na separação total de bens não precisa. Porque eles não têm metade de nada. Então, a outorga uxória, ela é muito importante, que é essa autorização do outro cônjuge. Tem um dos regimes que esse daí eu vou passar bem rapidinho, por quê? Ele não é muito usual, ele é complicado, é confuso, até pra gente que trabalha com direito é um pouco confuso. Nossa. Que é o último regime de bens, que ele é chamado de participação final nos aquestos. O que seria essa participação final nos aquestos? Ele é um misto de comunhão parcial de bens com a separação convencional de bens. Então, também é feito através de pacto antinupcial. Tem que fazer. Assim, eu, 20 anos advogando, vou ser bem sincera, nunca fiz um. Não sei você. E ele é tão comum nos Estados Unidos. Mas veio de Ele é muito comum nos Estados Unidos, né? Mas aqui não pegou. Não pegou. Não. Porque então, realmente... Que nem eu brinquei com a Lu, quando a gente conversou, para casar nesse regime, você precisa ter um contador dentro de casa. Né? Tem que ser casada com contador. Mas ele não gosta de fazer esse tipo de conta, né? Pois é, mas é necessário. É verdade. Ele é muito complicado. É um regime de bens que, quando vai se divorciar, para levantar esse patrimônio, que é de quem, o que foi adquirido na concessão. Precisa fazer um balanço, né? Precisa fazer um balanço. Ele é muito confuso. Então, gente, é importante, antes de casar, definir o regime de bens que vai se casar, para evitar confusão. E no divórcio, não tem complicação. Tem o divórcio, tem que respeitar o regime de bens. Porque tem muita gente que me procura e fala assim, doutora, mas eu paguei do meu bolso. Fulano de tal não fez nada, não contribuiu com nada.
Gente, não é normal isso. É o que a gente mais escuta. Pois é. Escolhesse o regime de bens correto antes de casar. Porque por isso que eu estava falando da emoção, né? A emoção no patrimônio. Então é muito comum isso, né? O casal vem, mas eu adquiri, que nem a doutora falou, então agora você vai ter que partilhar. Não, eu não quero. E aí cabe, às vezes, o advogado ter que provar que se era bem particular, se não era, é uma confusão patrimonial por causa da emoção. Pois né? É. Uma coisa que o pessoal pergunta muito, e é até curioso, meu marido ou minha esposa ganhou na Mega Sena, na loteria. É verdade. Pô, então eu não tenho direito, é só dele, ele ganhou, aí o marido fala, eu ganhei. Não foi ela que ganhou, isso não se comunica. Casou com a comunhão, parcela de bens, universal. Vai na separação total, não. Mas vai se comunicar. Reality show, Big Brother, A Fazenda, vai comunicar. Mega Sena, A Sena, tudo que você jogar e tiver, ou reality show, qualquer coisa nesse sentido, vai. Se ganhou 2 milhões, 3 milhões, não importa. É metade do outro cônjuge. Então, assim, gente, fica a dica. Consulte sempre o advogado, especialista em direito de família, faça um pacto antinupcial, não é complicado e vai garantir, né, Lu? Assim, muita estabilidade. Eu acho. E eu acho que faz com que o casal possa viver de uma forma mais leve. Exato. Né? Porque eles não têm esse atrito, ou essa coisa que fica escondida, né? De como que vai ser a administração desse patrimônio, que às vezes o pai já está enchendo, né, a cabeça, olha, ele vai receber, eu estou ganhando tanto. Então, quando você já estipula da forma como você vai viver, né, e o patrimônio, como vai agregar no outro, principalmente no divórcio, né? Porque a gente tem a separação agora da situação do regime de bens na aplicação no divórcio e na sucessão. Segue-se uma outra regra, né? Com então certeza. É muito importante. E o casal fica em paz. Né? Em paz. E a gente consegue resolver de uma forma melhor, né? Mais célere, mais segura para as partes. Não cria uma ação que a gente chama que é temerária, que não se sabe quem vai ganhar ou quem vai perder, porque existe uma confusão patrimonial e é muito comum isso aqui no Brasil, essa confusão de patrimônios. Com certeza. A Priscila está falando que se consultar uma de nós duas, é isso aí, Pri. Consultando vocês, com certeza não vai ter erro, serão muito bem orientados. Não deixa vai. eu ver só. Oi, Fabi, tudo bem? A pergunta da Fabiana aqui, ó. E se o imóvel for adquirido antes do casamento e já estiver definido que o regime for o da comunhão parcial de bens? Não se comunica. Porque se o imóvel for adquirido antes do casamento e o regime for o da comunhão parcial de bens, só vai se comunicar o que for adquirido após o casamento. Agora, diferente da sucessão, que eu vou falar já. Diferente da sucessão. E outra, fica de olho, Fabi. Exatamente, Fabi. E aí entra também a questão dos subrogados, né, Lu? Se esse imóvel for vendido, eu tenho um imóvel no meu nome, e aí eu vou casar e opto pelo regime da comunhão parcial de bens. Eu vou vender esse imóvel para comprar um imóvel para a gente casar. É importante, gente, guardar toda a documentação, fazer a declaração do imposto de renda deste imóvel, porque daí fica muito mais fácil de comprovar a subrogação. O que é a subrogação? Eu tenho um bem antes do casamento, eu vendi para comprar esse outro que a gente vai casar. No divórcio, o bem, o valor que eu usei para comprar esse imóvel, ele não vai se comunicar. Eu tenho 500 mil... Vai ter uma fração a mais. Exatamente. Eu tenho 500 mil desse imóvel que eu vendi antes do casamento para comprar um novo. A gente colocou o quê? Mais 500 mil para comprar? 500 não vai se comunicar. Os outros 500 vão se comunicar. Então é isso, Fabi. Consegui responder sua pergunta? Aí ela colocou... E é bom, né, também, que dentro da escritura da compra do novo imóvel, você pode colocar essa cláusula de subrogação. Né? Ajudaria muito o advogado se você fizesse isso, porque senão a gente vai ter que reunir provas e trazer a convicção do juiz. E não é fácil. Não é fácil ele entender que não está confuso. Ele entender que como veio esse bem particular comunicar dentro
do casamento. Então, se vocês puderem, quando for comprar, consulta o advogado e fala, olha, esse bem já é meu. O que eu posso fazer para me proteger? Vou fazer uma cláusula de subrogação. Olha, isso é perfeito, Lu, bem lembrado. Então, gente, assim, mas se eu fizer isso, ela não vai casar, então não casa. Melhor, porque... Entendeu? Melhor não casa. Verdade. Porque já tá difícil. Olha, eu já descasando o povo. Porque é uma conversa que todo mundo tem que ter. Eu acho que a doutora Viviane percebe isso também. Às vezes, algumas pessoas vêm meio tímida. E se a gente for pensar nas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, eles lidam com essa questão de uma forma muito... tranquila, entendeu? Até porque, assim, amor, tô casado com você, mas eu não quero te dar nada. Porém, se eu morrer, a própria lei tá te dando alguma coisa. Exatamente. Então, tem que conversar, tem que ter clareza, né? Como a doutora disse, sair do informalismo, da união estável, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou te passar para você responder, que está ainda dentro do regime. Tá, deixa eu só falar da Fabi, que ela complementou, ela falou, mas será tá bom. adquirido por ambos? E se for adquirido por ambos antes do casamento, Fabi, tem que colocar no nome dos dois. Vai fazer a escritura do imóvel no nome dos dois. Isso. Pronto, não tem erro. Eu paguei mais e o outro pagou menos, coloca o percentual de cada um na matrícula do imóvel. Gente, tudo dá para colocar através de escritura. Tudo. Inclusive, é o que a doutora Luciana falou. É bem subrogado, vai colocar a cláusula lá de subrogação. E não tem complicação. Na hora de um divórcio, tá lá e tem como provar. Tá lá. Não tem que ficar anos brigando na justiça de que é meu ou não é meu. Entendeu? Lu, deixa eu só ver mais uma aqui da Miriam. Comunhão parcial de bens. Meu marido está vivo em outra cidade. No divórcio, posso herdar metade de todo o dinheiro aplicado do marido que está na conta, mesmo vivendo em casas separadas? Deixa eu só entender aqui. Uma parte você está falando, Miriam, do divórcio. Ó. Meu marido está vivendo em outra cidade. Em divórcio não se herda nada. No divórcio não se herda nada. Partilha. Ele tá vivo, exatamente. Ele está vivo ainda. A herança é só depois que morrer. Então, assim, acho que você quis dizer que se no divórcio você pode partilhar metade de todo o dinheiro aplicado do marido que está na conta. Depende, você está me falando que vocês já estão separados de fato. A separação de fato, ela é uma data que interrompe a comunicação disso também. Então, se você está separado de fato dele há mais de um ano, e nesse um ano depois ele adquiriu bens, e tem como provar essa separação de fato, tudo que ele adquiriu depois da separação de fato é complicado. Você não vai ter direito, Miriam. Então, no divórcio posso herdar metade de todo o dinheiro aplicado, mesmo vivendo em casas separadas? Não. Em casas separadas, às vezes tem gente que mora dentro da mesma casa e já está em separação de fato. Porque tem os Mas tem que fazer o marco, né? Gente, tem os deveres do casamento. Quando não se cumpre todos eles, não está mais dentro de um casamento. Entendeu? Então, isso já está em separação de fato. Acho que eu consegui te responder, né, Miriam? Não sei se foi essa exatamente sua pergunta, mas foi o que eu consegui entender. Lu, me fala da sua pergunta. Veio uma aqui. Fui casada há 22 anos e me divorciei. E fiquei 2 anos separadas. Voltei com ele. Eu terei os mesmos direitos? Aí ela complementa. Posso perder alguma coisa dele por ser prejudicada? Eu entendi que ela voltou na união, que ela está vivendo em união estável, né? Essa acho que é da Elizabeth, não é? Isso, que eu anotei aquela... Verdade. Aí depois ela fala, se falecer os bens comuns, meia... Não, acho que isso não, acho que isso é... Ela falou, fui casada há 22 anos, me divorciei e fiquei 2 anos separada. Isso. Voltamos. Pelo que eu entendi, ela divorciou, voltou e agora está vivendo em união estável, né? Eu terei o mesmo direito que eu tinha antes? Então, assim, Elizabeth, na realidade, quando você divorciou, eu acredito que já foi feita a partilha de bens, daqueles bens que foram adquiridos na constância daquela união. Então, assim, aquela acabou. Exatamente, aquela acabou. O que você vai ter direito agora é dessa união estável daqui para frente, o que vocês constituírem. E a união estável, se não tem pacto, se não tem escritura, não tem nada, é comunhão parcial de bens. É isso, Elizabeth,
que você tinha perguntado, eu acho que é mais ou menos isso. Você vai ter direito sim, mas do novo regime que vocês estão para frente. O para trás já se encerrou, porque eu acredito que a partilha de bens já foi feita. Eu acho que é isso, né? E essa dúvida dela é uma dúvida comum, né? Eu tenho um casal que eles já voltaram 16 vezes a morar junto. Só que eles acham que a cada vez que eles voltam, eles estão vivendo sobre o mesmo regime, né? Tá valendo as mesmas coisas. E tomem cuidado, porque tem que ver o que foi vendido, como nós trouxemos aqui. O que foi vendido, o que foi comprado. É isso que vai trazer informação para o profissional do direito de quais são os seus direitos. Exato, né? Então, tudo que foi adquirido. Isso. Então, depende muito dessa. Cada vez que você casa e descasa, você é divorciado. Está vivendo em união estável? Ela é reconhecida? Não é? O que está acontecendo? Né? Então, toda vez que dissolui, extinguiu aquele regime de bens que você tinha no casamento, aquela situação, não é. Então, esse casal, eles casaram 16 vezes. Eles fizeram 16 certidão de casamento. Meu pai! Porque eles tinham essa preocupação, pelo menos isso, né? Eles tinham essa preocupação de instituir o regime de bem. O meu recorde foi 5 vezes, com o mesmo casal. 16. Não, 16. O recorde foi 5, eu já achei muito. 16 não dá, né? 16. Ô Lu, a Drica tá perguntando aqui, já é uma parte de sucessão, vou deixar você responder, ó. E se for o caso de um carro? O carro comprei. Tenho como provar que o dinheiro foi meu. Se houver falecimento de um cônjuge, o cônjuge sobrevivente é meeiro e herdeiro também do carro? Quer que eu repita? Eu quero. Ó. Que não tá aparecendo para mim as perguntas aqui. Ah, não? Ó, e se for o caso de um carro? O carro eu comprei. Tenho como provar que o dinheiro foi meu. Se houver falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente é meeiro ou herdeiro desse carro? Então, vamos falar assim, se o carro foi você que comprou, eu tô, pela sua pergunta, entendendo que quem morreu foi o homem, porque aqui a gente só vai matar o homem, tá, gente, hoje? Toda vez que eu falar cônjuge, o falecido é o homem, tá? É, a gente é mulher. Então, é lógico. Vai depender muito do regime de bens que vocês instituíram, mas vamos jogar que seja o regime da comunhão parcial, é o mais comum, né? É o mais comum. Esse carro foi adquirido antes ou depois do casamento? Exato. Né? Porque se ele foi adquirido antes do casamento, temos o carro como um bem particular. Exatamente. Se ele foi adquirido depois, ele é um bem comum. Porém, há uma discussão, isso é uma discussão mesmo, acho que a doutora Viviane também pode falar, sobre o carro, o automóvel. Está no nome da mulher? Partilha ou não partilha? Né? Há uma discussão muito grande disso. Então, eu entendo que, como o carro estava no seu nome, e se ele foi adquirido antes, você está viva. Então, ele não vai partilhar. Não vai, não tem como entrar na... E ele faleceu. Isso, exatamente. Você tem direito à metade desse carro. A outra metade, se ele tiver herdeiros descendentes, que vai dividir com os outros herdeiros. Isso. Entendeu? Mas o carro é uma discussão, viu? Não é muito fácil das pessoas entenderem que o carro, se está no nome da mulher e não é comunhão universal, é parcial, separação, eu entendo que ele é um bem individual. Né? Então, se o casal vai divorciar, ele vai partilhar. Agora, se falecer, está no nome dela, da mulher. Como é que os herdeiros dele vão receber? Sim, né? Não. Eu também entendo que tem que estar no nome do falecido. Sim, eu também. Mas é uma discussão, é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Pois é. Aí ela pergunta aqui, ó, provando que apenas um adquiriu, a possibilidade da justiça dar direito total ao cônjuge vivo sem que outros herdem? Então, foi o que a doutora Luciana acabou de responder. A gente já respondeu isso daí. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem mais algumas, Lu. Eu entendo que não. Eu entendo que é seu, só seu. Porque você não morreu e ele tá no seu nome, tá? Entendi. A Elizabeth, do caso que a gente estava falando dela, ela disse que a casa ela foi dividida, porém eles estão morando na mesma casa. Então, assim, se já foi dividida, Elizabeth, já está dividido. Já é metade da casa sua, metade da casa dele. Vocês só estão agora compartilhando a posse do imóvel. Do imóvel. No entanto, e aí, no caso dela morrer, né?
No caso dela não, vou matar o homem. No caso que ele morra, ela vai ter que fazer o reconhecimento dessa união estável. Então é interessante que se não forem se casar, como a doutora Viviane falou, formaliza essa união estável, faz o reconhecimento por escritura pública dela, né? Para garantir seus direitos na herança, não na nomeação. Não nomeação. Elizabeth, é importante que vocês regularizem essa situação de fato que vocês vivem hoje. Já fomos divorciados, já fizemos o divórcio, partilhamos, continuamos morando dentro da mesma casa. É óbvio que vocês vão adquirir mais alguma coisa daqui para frente. Por que não fazer? Se quer ficar em união estável para não ter mais dor de cabeça? Porque o pessoal fala, vou ficar em união estável para não ter que passar pela chatice de um divórcio de novo. Mas vocês vão ter que passar. Porque vai ter que reconhecer, dissolver a união estável e fazer a partilha de bens. Então é melhor, para evitar dor de cabeça, e aliás é menos caro, é menos oneroso fazer isso antes do que depois. Já instituir, Elizabeth, a escritura da união estável e colocar nela o regime de bens que vocês querem adotar, entendeu? Porque depois a união estável, se não tiver filhos pequenos, ela pode ser dissolvida no próprio cartório, ela pode ser feita extrajudicial, óbvio que sempre através de um advogado acompanhando, mas ela pode ser feita extrajudicialmente, não tem problema. Deixa eu só ver aqui, ó, da Miriam. No caso, meu marido vem para São Paulo de tempo em tempo e tenho como provar com estadias em hotéis. Neste caso, teria direito? Mas ele vai para o hotel, por que ele não vai para casa? Miriam, na verdade, vocês estão juntos ou não? Ele vem fazer o quê? É um namoro, né? Um namoro qualificado, como fala. Não existe. Que não existe, pelo amor de Deus. Porque hoje em dia tem o namoro. Porque... Miriam, eu acho que o que vai trazer dentro do direito uma evidência de que vocês constituem uma família mesmo morando em cidades diferentes, você vai até ele, ele vem até você. A gente tem o caso dos estrangeiros, mas aí há uma impossibilidade física de estar junto em algum momento e de coabitar em algum momento. Exatamente. Até o namorado e a namorada hoje, a gente pode falar que coabita. É o que fez, né? Deu uma descrença para a união estável que não é formalizada. O direito de família hoje ele é muito dinâmico, gente. Então a união ela vem através do afeto. Às vezes tem gente que não mora debaixo do mesmo teto e vive uma união estável. Exatamente. Entendeu? Partilham as contas, se encontram aí de final de semana, ficam um pouco na casa, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, ou metade da semana na casa de um, metade da semana na casa de outro. Porque ela está perguntando aqui, a compra de um apartamento que moro nele há 1 ano, teria direito a partilhar? Tudo depende, Miriam. Depende se for provada essa união de vocês. Né? Por isso que tem que formalizar, né? Por isso que tem que formalizar, exatamente, Lu. Tem que formalizar, Miriam, faça a escritura da união estável. Apesar que você não está divorciada, não lembro o que você falou aqui. Não está divorciada? Então regularize a situação. Não continue nesse informalismo, porque isso vai dar dor de cabeça. Ainda mais se tiver herdeiros. Isso, no caso de uma sucessão aí no inventário, vai te dar dor de cabeça. A Drica está falando que o imóvel deles foi adquirido depois do casamento. Deixa eu ver aqui. Excelente live. Oi, Charles, tudo bem? Cheguei na sua pergunta. Boa noite, Viviane. Tem um filho fora dessa união na qual estou hoje. O Charles está comentando. Mas acho que não veio o resto da pergunta. O seu filho, Charles, a sua dúvida é se seu filho vai ter direito à sua herança, o filho que não é dessa união atual, ele herda os teus bens, sim. Na proporção dele como herdeiro. A sua esposa atual, dependendo do seu regime de casamento, ela vai ser sua meeira. E o seu filho, mesmo que não seja desse casamento, vai ser herdeiro. No entanto, a doutora Luciana vai entrar daqui a pouco e explicar qual é o quinhão, que a meeira também entraria junto com os herdeiros, mas o seu filho vai ter direito sim. Não existe mais filho ilegítimo, né, Vi? Não Portanto, existe. A gente dizer que não existe. Até porque a socioafetividade, o filho por amor, ele é reconhecido legalmente. Então, nos aspectos de herança mesmo. Então, não existe filho ilegítimo, tá? O Charles falou, já que a gente já tá matando os homens nessa live. Não, Charles, a gente não tá matando. Não estamos, mas eu vou ter que... É que assim, eu vou entrar em sucessão. Eu vou entrar na sucessão. E aí eu tenho que separar quem é o cônjuge sobrevivente, porque eu não sei porque a gente não fala viúvo.
A gente tem que falar cônjuge sobrevivente, aí eu falo cônjuge que morreu, ou falecido. Então vai ficar ou falecido, porque eu não vou matar a mulher hoje, não. Então, Charles, mas assim, a sua dúvida é exatamente isso, que depois de você morrer, se ele teria direito nessa nova união, a gente não tem que usar o termo nova união, e sim o patrimônio adquirido nesta união. É isso. Eu acho que é isso que você quis dizer. Então, o patrimônio, seu filho do outro relacionamento, vai ter direito, sim, do que foi adquirido da sua parte, tá? A parte da sua esposa, que é o que a gente está falando aí, que chama-se cônjuge sobrevivente, que seria a viúva, é dela. Ele, junto com os outros filhos, vão ter direito aí a herdar a parte que lhes cabe. Então, Lu, eu acho que a gente respondeu uma boa parte aqui. Vamos embora, que já eu tenho uma da Dri. Tem uma da Drica aqui, mas ela vai entrar dentro da sucessão. Então, depois que eu explicar tudo, aí me lembra da gente voltar, tá, Dri? A gente já vai te responder essa daqui. Então, eu vou entrar na herança. Nós tratamos agora sobre o regime de bens e vocês entenderam que a meação, ela está diretamente ligada ao regime de bem. Então, mear é dividir. É o que eu já tenho para mim no meu quinhão, né? Dentro do regime de bens. E o que é suceder? Suceder é transferir. É uma transferência do patrimônio do autor da herança, de quem está deixando esse bem, né, para terceiros. Terceiros, no caso, né, seguindo uma ordem. Então, a gente tem o chamado a ordem de vocação hereditária. Isso, o nome já está dizendo, né? Então, o que diz a ordem de vocação hereditária? É uma preferência entre os herdeiros daquela pessoa, tá? Então, quem são esses herdeiros pela ordem de vocação hereditária? Nós temos os descendentes, né, que descende de você. Então, são os seus filhos, os seus netos, os seus filhos, os seus netos, os bisnetos, os trinetos e os tetranetos. Como o nosso professor fala, ele diz que não existe tataraneto. Eu adoro falar isso, gente, porque eu não sabia. E temos os ascendentes, né, que vieram antes da gente. Então, são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós e tetravós. Depois desses dois que são super importantes dentro dessa composição de ordem, temos o cônjuge sobrevivente, que seria ou viúvo ou a viúva, mas a gente tem que chamar de cônjuge sobrevivente. Depois deles vem os irmãos, né? Os irmãos que são no segundo grau já. Depois temos os sobrinhos, os tios, e aí depois uma sucessão de pessoas que são primos, tios, avós e sobrinho neto. Isso quer dizer que a lei obriga que você siga, a partir da hora que abre a herança, a sucessão do evento morte de alguém, eu vou ter que olhar dentro dessa ordem, exato, né, para chamar, para receber essa herança. Lu, é importante dizer que a ordem vai até o quarto grau. Quarto grau. Colateral. Depois acabou, gente. Não adianta ficar vindo esse monte de parentaiada querer ter direito ao dinheiro. Não mesmo. Não mesmo. Então, nós temos hoje essa inovação do código, que é o que chamou a atenção nossa aqui nessa live, né? Que vocês entendam o que é regime de bens, no divórcio, como ele vai se comunicar ou não, e desde 2002, a inovação do legislador em proteger o cônjuge. Então, nós dizemos que o cônjuge é também o herdeiro necessário, não somos nós, é a lei que impôs, né? Então, são herdeiros necessários. Todos esses herdeiros que eu disse agora, eles compõem o que a gente chama da legítima. Então, tendo eles, vai ter que seguir essa ordenzinha para poder transferir esse bem. Exatamente. Os herdeiros necessários são os herdeiros que, se eles existirem, o autor da herança, que é quem vai morrer, né, que a gente vai matar aqui já, ele não pode dispor mais que 50% dos bens que ele tem. Então, se eu, Luciana, tenho filho ou tenho
pais, ou eu tenho um cônjuge, eu não posso dispor em testamento, que seria a manifestação da minha vontade, mais que 50% do meu patrimônio é reservado a esses três, que nós chamamos de legítima. Então, a legítima, quando você escuta lá, a legítima de fulano, a legítima é porque ele tem um desses três ou os três. Sim, tem que ser respeitada, né, Lu? E tem que ser respeitada. É uma regra, tá? Não tem muito o que falar sobre isso. Então, são os herdeiros. O que chamou a atenção nossa, desde 2002, é o quê? É o cônjuge que veio concorrer com os descendentes e os ascendentes. Isso aí. Então, hoje, o cônjuge, como é um herdeiro necessário, ele é chamado para receber essa herança. E como que a gente vai saber quando ele é herdeiro? Se ele é herdeiro, né? Porque ele não é meeiro. Entendeu? Então, assim, a meação é o que você recebe, é o que você já tem referente ao seu regime de bens. Então, for casado na comunhão parcial de bens, ele comunica-se os bens adquiridos nessa união. Todos esses bens, 50% dele você já é meeiro, você já tem o seu quinhão, né? Exatamente. Então, quando que esse legislador ele quis, né, trazer essa inovação para o código? Ele quis proteger quem não é meeiro. Então, quem não é meeiro vai se tornar herdeiro porque ele vai concorrer com os descendentes e com os ascendentes. Espera que parece estar difícil, mas vai melhorar. Vai piorar. Tá? Então, a gente tendo esse herdeiro, a gente ter a figura do cônjuge como herdeiro, trouxe uma confusão na sociedade, entender esse fato. Por quê? Vamos supor que eu não tenho um casal, como a doutora Viviane disse, novos, estipulam lá o regime da separação total de bens, na convencional, não se comunica nada. Então, como não se comunica e ele não é meeiro, ele vai concorrer com os herdeiros, ele passa a ser um herdeiro. Então, ele recebe por sucessão na herança, tá? Então, esse cônjuge, ele passou a ser uma figura muito importante. O legislador, como eu disse, quis o quê? Proteger esse cônjuge. E muitas pessoas se perdem, porque vamos supor que, como eu disse no caso, a gente não tem herdeiro, não tem filhos, não tem pais, e ele só tem o cônjuge. Eles vivem nessa separação com massa distinta. Exato. Como ele não é meeiro, ele vai ser chamado a herdar. E se não tem esses dois, ele é herdeiro necessário, ele recebe a integralidade desse bem. Então, se ele não fez um testamento, que a gente chama do ato de disposição de última vontade, o cônjuge passa a ser herdeiro 100% dele, e isso causa muita confusão, porque às vezes o irmão vem e fala, não, eu sou irmão dele, ela é só cônjuge, era assim, 16, 2002, é dessa forma. Então, são herdeiros necessários hoje. Olha como é muito importante isso. O filho a gente já sabe que vai receber, são os pais, né, na falta dos filhos, e o cônjuge. Só que o cônjuge, ele vai ser chamado para receber tanto com os pais, né, caso não tenha filho, como com os filhos. Ele nunca está fora, tá? Então, essa é a regra legal de alteração. Então, como eu estou falando aqui que o cônjuge, quando ele tem direito à meação, ele vai herdar, né? Ele vai concorrer, e ele vai concorrer no quê? Aos bens particulares, que a doutora Viviane acabou de trazer aqui. Porque no bem comum ele já é herdeiro, ele já é meeiro, né? Então ele vai se tornar herdeiro. Então, a pergunta mais frequente que eu recebo é: quando ele vai herdar e quando ele vai mear? Então, dito aqui, ele vai mear quando o regime de bens dele estipular que ele já tem metade daquele imóvel, que não tem, ele não está recebendo nada. Aquela metade é dele. Então, é muito comum dentro do inventário, como eu disse no início, a gente colocar lá que ficou um cônjuge, o cônjuge susterte, né, ou sobrevivente. E nada mais é dizer que só aquele 50% daquele patrimônio que a gente está apresentando não vai ser partilhável nessa herança, tá? Porque já está resguardado
no direito do patrimônio dele pelo regime de bens. No entanto, né, nos bens particulares, ela vai ser herdeira, né? Isso, ela vai ser herdeira. Então, vamos lá. O que a lei fala? Então, eu separei aqui para vocês. Quando o cônjuge, companheiro, sobrevivente não concorre com os descendentes, os filhos, né, exemplo, e os ascendentes, o pai. O artigo 1829, ele nos dá, a lei própria, ela vai dizendo como vai ser feita essa sucessão. Então, ele não vai receber, como eu disse, onde ele é meieiro. Onde ele é meieiro, ó, lição de casa que a doutora Viviane já falou. Ele é meieiro na comunhão universal de bens, porque há uma única massa, né? E a separação obrigatória, que como nós dissemos lá pela súmula 377, os bens que forem adquiridos no tempo daquela união vai mear, né? E a comunhão parcial de bens, quando só existir bens comuns. Ou seja, os bens que foram adquiridos dentro da união. União, exatamente. Onde o diferencial da comunhão parcial de bens, nesse caso, se concorre ou não concorre, é se tivermos bens particulares. Então, a gente diz que essa é a única hipótese que o cônjuge passa a ser meeiro, porque ele é meeiro dos bens particulares, dos bens comuns, e ele é herdeiro dos bens particulares. Tá? Então, quem não concorre com os ascendentes, os descendentes, ou seja, quem não vai participar da herança, quem for casado com a comunhão universal de bens, quem for casado com a separação obrigatória de bens, e quem for casado na comunhão parcial de bens e tiver só bens comuns. Exato. Ok? Gente, inclusive a gente tem uma tabelinha bem bacana que eu vou postar na hora que terminar a live. Eu vou postar no meu Instagram, a doutora Luciana vai postar na dela também, que deixa isso bem delimitado e dá para entender quando o cônjuge ele é meia, quando ele é meieiro e quando ele é herdeiro. A gente vai colocar essa tabelinha para vocês no nosso Instagram, Isso. Que vai ficar mais claro toda essa situação que ela está explicando. Tá? E aí, se a gente falou qual cônjuge que não vai concorrer, quais são os regimes que ele não vai herdar, quais seriam os regimes que ele vai herdar? Nos regimes que tiver bem particulares. Exato. Então, a exclusão é essa. Né? Tem bens comuns, não herda. Tem bens particulares, ele vai ser chamado para herdar, concorrer junto com os herdeiros, os filhos ou com os pais, tá? Então, em quais regimes o cônjuge vai concorrer com os ascendentes e descendentes? Na separação convencional, a separação que a doutora disse que os bens são distintos, são separados, que é a separação total de bens. Toda a complexibilidade para aceitar isso, né? Porque muitas pessoas, a pessoa que ela casa no regime da separação convencional, ela já não quer que partilhe nada. E veio essa inovação do código, né? Que protegendo o cônjuge sobre protegendo o cônjuge. Não, você vai ter direito a alguma coisa assim. Na participação final dos aquestos, como a gente disse que está em desuso, não é muito usual aqui no Brasil, ele também, por quê? Porque ele também tem bens particulares, então vai comunicar na herança. Comunhão parcial de bens, quando tiver bens particulares. Exato. Então é o que eu falei, quando tiver bens particulares na comunhão parcial de bens, ele pode se tornar meeiro dos bens comuns e herdeiro dos bens particulares. Parece muito difícil, mas vocês vão se habituar a escutar isso. A gente vai colocar informações no Instagram e vocês vão ver como isso é bem... vai assimilando, tá? Eu coloquei aqui... Bom, então, se a gente está falando como que ele vai... Quem concorre ou quem não concorre, como que é essa concorrência? Então, o código nos trouxe como esse herdeiro vai ser... preservado, né, protegido dentro. Então, a gente tem um bem particular, ele vem, vamos supor, tem até 3 filhos. Então, eu tenho até 3 filhos
Gente, né, presta nessa atenção, isso é herança. muito interessante. Parece confuso, mas não é confuso se conseguir Não é. entender A o fio gente da também meada. Então, assim, se for até 3 filhos, independente se são filhos do comum, se são filhos só do falecido, né? Não interessa. Se for até 3 filhos, o cônjuge sobrevivente vai receber a mesma proporção. Então, vai dividir por 3, tá? É assim. Olha, gente, pega isso que a gente passa para entender, né, doutora? Então, se for, aí vai ficando complexo, se for mais de 4 filhos. Se for até 3 filhos, divide-se por cabeça, que a gente fala, por ordem. Então, dá 1/3 para cada um. Se forem 4 filhos, aí a gente vai ter que analisar se esses filhos são dos mesmos pais, ou seja, da cônjuge sobrevivente e do falecido. É o único núcleo de filhos. Se for, a cônjuge vai ter o que a gente denomina como a 4ª parte da herança. Então, ela tem 1/4 separado, ela recebe 25%. Então, primeiro a gente faz esse cálculo. Né? Isso, de 4 para cima, tá? Então, ela vai... Filhos comuns, são filhos dela também. Sim. Ela tem 25%. E esse 25% foi um privilégio que o nosso legislador quis dar por ela ter filhos comuns, né? Então, não teria muita confusão também se a gente pensar, né? Que tá recebendo a minha mãe, né? Como as pessoas falam, né? Filhos é complicado. Ela precisa ter uma parte dela reservada, eu também concordo. Isso. E ela precisa ter uma segurança, né? Ao passo que se tiver 10 filhos e for de outro relacionamento, ela vai herdar também igual por cabeça. Filhos, por cabeça. Isso. Se tivermos filhos que forem só do falecido ou conjunto, não importa, que a gente quando tem filhos, tanto advindos da união dela e da união dele, que é muito comum hoje, né, até pela socioafetividade, a gente chama de uma composição híbrida. Sim. E aí, tanto na híbrida como se ele for partilhar com filhos que sejam dos 2 relacionamentos, ou mesmo que seja tenha mais filhos, né? Aí sim ela vai receber por cabeça, vai dividir pelo número igual. Então, ela só tem o privilégio de ter 25% separado para ela se ela tiver filhos comuns com ele, né? Mais de 4 filhos comuns com ele. Se tiver só filho dele, que ela é a madrasta, ou tiver filhos dele e filho dela, vai se dividir pela mesma quantidade de herdeiros, tá bom? Exatamente. Olha, a Elizabeth está perguntando aqui, Lu, se o meu pai e minha mãe fez uma doação de metade do seu patrimônio para um filho só e tem mais 2 filhos, ele pode fazer essa doação só para aquele filho e deixar os outros filhos sem direito à herança? Aí depende, ele separou 50% da parte que é disponível dele? Então, né? Pelo que eu entendi, sim. Ó, se o meu pai e minha mãe fez uma doação de metade do patrimônio, então eles podem dispor de metade do patrimônio. A outra metade tem que preservar para os demais filhos. Isso. Senão pode dar anulação de orçamento e tudo mais, né? E não é considerado adiantamento da legítima, tá? Exatamente. Porque não é considerado adiantamento da legítima. Há uma discussão muito grande nesse sentido. Até ele pode fazer um testamento e colocar dentro do testamento que da parte dele disponível, que não seria 50%, seria 25%. Exato. Ele deixaria, ele manifesta que ele queria que o filho X e o filho Y vão receber na ocasião da morte. Exato. E não é considerado um adiantamento. Porque você pode dispor de 25% da sua metade disponível, né? E o adiantamento da legítima também é um outro assunto bem bacana para a gente entrar. Que também mas é bem complexo. Só para ela. Existe aí a colação depois, na hora do inventário, mas isso é para uma outra live. Senão a gente hoje vai ficar muito extensivo, muito cansativo. E vocês vão acabar não entendendo essa ocorrência, né? Ô Lu, então a gente tem a última... tá perguntando aqui, ó.
O falecido deixou uma casa com a ex-mulher dele morando. Anos depois, ele casou comigo. A casa continua no nome dele. Ele faleceu. Eu, como viúva e meu filho com ele, temos direito nessa casa? Deixa eu ver. O falecido deixou uma casa com a ex-mulher dele. Anos depois, ele casou comigo. Quem? O falecido, Dri? É? Ela tá querendo dizer assim, ele foi, não é que ele foi casado, pelo que eu entendi. Porque ele morreu depois, né? Eu entendi. Vamos supor, ele teve um relacionamento, aquele relacionamento, vou dar como A, eles fizeram a partilha desse imóvel, né? Porque a gente tem que dar, toda vez que terminou aquele relacionamento, houve uma dissolução. Sim. E se houve dissolução, para ele casar de novo, tem que ter uma partilha. Obrigatoriamente tem que ter uma partilha. Obrigatoriamente tem que ter uma partilha. Eu esqueci de falar lá no regime de bens. Se você divorciar e não partilhar os bens, o único regime que você pode casar é na separação obrigatória de bens. Separação obrigatória. Enquanto não fizer a partilha, você não pode mudar o regime de bens. Então, ele partilhou. Então, a gente vai ter que olhar o documento. Ele partilhou 50%, a gente entende que esse imóvel. Porém, tem que prestar muita atenção, porque antes, eu falo antes assim, até antes desse código mesmo em vigor, 2002, era muito comum os juízes aceitarem que quando o casal fosse divorciar, colocasse a casa em usufruto. Exato. Para os filhos, usufruto para eles e fizesse uma doação para os filhos. O que trouxe muito prejuízo, porque o que acontece? Depois, quando tinha esse evento morte, ele já tinha constituído nova família, teve outros filhos, e esse filho, né, não foi beneficiado nessa situação. E a gente tem uma situação que às vezes é homologado por juiz. Então, por isso que hoje é muito comum essa pergunta. Só sou eu e meu filho, eu queria passar o imóvel no nome dele. O cartório não vai aceitar, porque ele vai dizer que você é muito novo e ele não tem como saber se você vai casar novamente, se você vai ter outros filhos, porque um filho não pode ficar em detrimento ao outro. Sim. Então, seria um caso até de se pensar em uma anulação, mas uma anulação de algo que teve fé pública é complicado. Ela está falando complicado. Que a casa continua no nome dele. No entanto, deve continuar porque não devem ter feito as averbações necessárias. Se o inventário foi feito e já foi partilhado, teria que já não estar mais no nome dele, né? Enfim. E assim, vamos falar assim, se esse imóvel foi partilhado entre esse casal, ficou 50% para cada um desse imóvel, ele tem 50% desse imóvel, sim, é considerado um bem particular. Exatamente. Então, ela é chamada a concorrer, né, nesse bem particular também os demais filhos que nasceram depois desse divórcio. Com certeza. Então, o casal que, vamos supor, o falecido, né? Vou falar homem, gente. O falecido que morreu e já foi divorciado, já tinha bens anteriores e fez uma partilha, esse bem é particular. É isso aí. Resta buscar informações no cartório, né, na matrícula do imóvel, para saber como foi averbado. Ou ter que levantar processo judicial do divórcio dele, que não é tão fácil assim entrar. Então, dentro do inventário, você pode trazer esse bem e aí, de repente, discutir com o juiz, né? Discutir com o juiz, não. Pedir, né? Fazer um requerimento para o juiz para que aquela partilha que foi feita lá no outro caso, porque os processos de família seguem segredo de justiça. Então, ele pode trazer esse divórcio, essa partilha dentro do imóvel, se não foi averbado, tá? Mas isso é uma boa causa, isso é uma boa pergunta, porque é um bem particular. Ele partilhou, ele tem 50% dos bens dele, né, que era dele, e no caso da morte, sim, é considerado um bem particular. Não só você, cônjuge, mas todos os outros filhos que nasceram depois dessa partilha, desse divórcio, vão receber no evento morte, tá? Exatamente. Essa é a diferenciação do código, porque na sucessão, o cônjuge é muito importante. Vocês estão vendo, eles estão concorrendo com os filhos, e agora eu vou falar
O caso é que eles estão concorrendo com os ascendentes, que são os pais. Então, se eles estão concorrendo com o ascendente é porque não tem filho, tá? E parece incomum, mas não é. Hoje em dia, as famílias normais, elas optam como elas vão ser constituídas, né? E muitos não têm filhos, né? Não têm filhos. Então, se ele não tem filho e ele falece, vai ser chamado o pai dele. E lembrando que o cônjuge volta e concorre. Concorre aonde? Aonde ele não é meio, aonde ele é herdeiro. Onde ele é herdeiro? Na separação. Uhum. Né, total dos bens. Oh, meu Deus. Nos aquestos, né? E na comunhão parcial, quando tem bem particular que a gente acabou de falar. O Lu, então, meu Insta já tá falando que... Não, vamos. Vai encerrar. É rápido. A gente vai acabar dando tchau. Então, assim, ó, ele vai ter separado o 50% dele da meação, porém ele concorre em tudo. Então, se tiver o sogro e a sogra, ele vai herdar 1/3, vai herdar por cabeça que a gente fala. Se ele tiver só o sogro ou só a sogra, quer dizer, só tem um vivo, ele pega a metade. E se for com os avós do falecido, ele também vai receber a metade, tá bom? É isso daí. Ô Su, eu tô vendo que você está perguntando sobre os animais na separação. A gente ainda vai fazer uma live para falar sobre, sobre os animais, como ficam, porque na realidade os animais hoje eles são praticamente parte da família, né? Mas não tem como se instituir pensão alimentícia para um animal e tudo mais. Mas tem como sim, num divórcio, se regulamentar quem vai pagar o veterinário, ração do animal e tudo mais. Então a gente vai fazer depois uma live só para falar sobre isso. Mas hoje em dia tem sim, como dentro de um divórcio, a gente falar com relação aos animais. No entanto, se for discutir só com relação aos animais, a gente não pode discutir isso só no âmbito de direito de família, porque infelizmente eles ainda são vistos como bens, então seria na vara cível. Mas é muito importante uma dica para você que quer discutir sobre os animais. Quem tem o registro do animal. Isso é muito importante para a gente definir a guarda, entre aspas, desse animal com quem vai ficar e depois se dividir aí com relação às despesas desse animal, com a parte de veterinário, de alimentos e tudo mais. Mas a gente vai fazer uma live só sobre isso. E a Drica está perguntando, no caso que ela estava falando aí do cônjuge dela, do falecido, a ex que não foi casada com ele tem algum direito? Não. Não. A não ser que ela vivia união estável. E se ela provar essa união estável, ela vai ter o direito dela na comunhão parcial. Não, mas aí... na verdade não, né? Porque se ela é atual cônjuge, ela não tem direito a nada, porque a união dela já não existe mais. Então, né? no sentido, se ela provar nesse meio tempo que ela tá falando a ex, mas vai que não é uma ex, né? Depois que a gente teve aí o fato de, né, a gente ter lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande de Santa Catarina, né, foi reconhecida simultaneamente. Eu achei um absurdo, né, um absurdo, né? Pois é. Complicado, tá bom? Doutora Fernanda Las Casas entrou aqui para prestigiar a gente também. Doutora Fernanda, obrigada. Obrigado. Gosto muito de você, te acompanho também nas redes sociais e aprendo muito com você também. Obrigada por estar prestigiando a gente aqui. Fiquei muito feliz. Nara, obrigada por estar aqui também. Gente, tá me piscando aqui que a gente vai cair. Passou tão rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais dúvidas vão mandando pelo inbox pra gente, que a gente vai tentando responder. Quem não segue aí a doutora Luciana, começa a seguir. Ela também tem um conteúdo bem bacana na internet. Da doutora Luciana, quem não me segue, também segue aí. Compartilha a nossa live. E a gente vai tentar trazer conteúdos novos para vocês, sempre atuais, né? Para a gente poder debater aí. O direito de família e de sucessões como eu disse, é um direito dinâmico, mas apaixonante. Quem está nessa área, o bichinho mordeu, não sai mais. Tá? Zélia, que bacana que você entrou. Oi, Zélia, saudades. É isso aí. Pri, adorei, sim. Não é fácil, não, tá dentro de casa. As pessoas têm a impressão de que não existe trabalho. Eu acho que é o trabalho que mais existe
É o trabalho mais árduo, é o nosso trabalho dentro de casa, viu? Com certeza. Então eu brigo muito. Por isso que eu falo que o cônjuge, quem uma faleceu amiga foi o sua homem. de faculdade também mandando um beijo. Eu não consegui entrar pelo outro, né, por @Luciana M.O. Bueno, mas eu tô aqui, tá bom? Compartilha. Júnior, isso, eu vou compartilhar. Querido, obrigada por ter entrado. Gente, todo mundo beijos. que entrou Até aí, a próxima. E eu que agradeço, gente. Quem não sabe, ela também é minha advogada, viu? Então, assim, eu fecho o olho, tudo que ela fala eu assino, tá? É uma das melhores pessoas que eu conheço, é uma das advogadas mais expert que eu tenho, né? E eu tenho muita honra de dividir espaço com ela, eu tenho muita admiração, eu sei que é recíproco, mas eu sempre tenho que dizer que eu amo ela, porque senão eu não vou dormir bem. Mas você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu também gosto muito de você. Muito. A gente divide muito o nosso dia a dia com as dúvidas, porque quem acha que a gente também não tem dúvida, tem. Sempre. A gente não sabe de tudo. E é importante dizer que a lei, ela sempre está num atraso, né? O direito, ele sempre está correndo atrás do que a sociedade está fazendo, né? Então, a gente tem a atribuição desse direito. Por isso que essas lives, essas informações que estão sendo compartilhadas com vocês, de tantos profissionais da área do direito, como da área médica, de todas as áreas, a gente tem que absorver e pegar e tentar guardar o máximo possível dentro, salvar quando tem lá. Por quê? Porque, às vezes, algo que você deixa de fazer vai implicar numa ação mais morosa, mais difícil, né? A gente entende como o divórcio é difícil para as pessoas, como a partilha, como a briga dos herdeiros traz uma situação já daquele ente querido que faleceu. Exato. E também, né, o prejuízo das pessoas às vezes não entenderem, né, não buscam informação, ou às vezes até tem uma informação que o profissional às vezes não sabe. Por isso que eu falo, a gente até para fazer essa live a gente estudou muito, com certeza, tudo de novo. Por quê? Para passar a informação correta, porque não é fácil. A gente falar aqui, destrinchar rapidinho, mas a lei ela não tem essas pegadas. Então, aproveitem essas informações. Sim. E usem no seu dia a dia. Então, eu vou casar, eu vou pensar em regime de bens. A gente vem batendo nessa tecla sobre o regime de bens, sobre como é importante escolher. Se você quer fazer uma cláusula de incomunicabilidade, que aí já fica para outra, né, Vi, que é muito importante também. Tem tese já nesse sentido, até dentro do testamento. Eu já estou chamando ela aqui para a gente fazer uma outra live só sobre o testamento, para que vocês entendam o que é essa manifestação e o como ela é importante. E eu já dou até uma dica, ela é muito importante no caso de você que não teve filho, né? E às vezes tem aquele sobrinho que você ama muito, né? E aí você, de repente, deixa de fazer uma manifestação de vontade, de deixar só para aquela pessoa, porque você pode deixar 100% para ela. Mas aí é uma outra live, vocês ficarem com gostinho de quero mais e a gente voltar. A Zélia escreveu aqui, eu também divido muita dúvida. Divide sim, minha amiga, gosto muito de você. Zélia. Ela te ama, Zélia. E logo você vai estar aqui fazendo uma live também. É verdade. Se prepara. A Zélia também é uma amiga muito querida de muitos anos, que está aí na lida da área de direito de família também junto com a gente. Gente, agora temos que desligar, que senão a gente não vai conseguir despedir. Lu, minha amiga do coração, obrigada, gratidão por ter compartilhado essas informações comigo, com o meu público, com o seu público, com todo mundo, e a gente vai estar sempre estudando e trazendo coisas novas. Sim. Adoraria fazer uma live por dia, mas, gente, não dá tempo. Nosso dia também é muito corrido, mas eu agradeço a todo mundo que entrou na live, que ficou com a gente até agora, as pessoas queridas que entraram, meus familiares da Lu, meus amigos, a Nara, tô vendo aqui que entrou, a Rose também, são pessoas que me acompanham já nesses 20 anos que a gente está aí advogando. São pessoas que moram no meu coração. Nossa, 20 anos, né? A gente vai fazer uma festa o ano que vem? Pois é, Lu, para comemorar. A gente 20 anos, ó, que bagagem, né? Quanta história. Quanto lencinho que eu já não emprestei aí pro pessoal enxugar as lágrimas, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que muita gente que a gente enxugou a lágrima, hoje a gente pode dar um abraço também de felicidade, compartilhar a alegria, porque a vida segue, gente, é isso, a vida segue, são ciclos na vida, a gente encerra um ciclo e começa outro.
E é disso que é Tem feito. herdeiro que os pais ainda está vivo, já está brigando. É verdade. Opa, Núria. Olha, Núria, é verdade. Núria, eu ponho daqui para correr, viu? Eu ponho daqui para correr. E eu sei que a doutora Viviane faz o mesmo. Porque é uma das formas mais tristes dentro do direito de família, é quando o filho entra no nosso escritório para falar o que ele pode fazer com aquele bem, e a gente descobre que o bem não é dele, é do pai dele. E ele fala, não, mas eu sou herdeiro dele. É muito triste, né? Núria, isso quando não é no dia do velório, né? Que já começam a discutir sobre o que é meu e o que não é meu. Gente, sinceramente, eu sou daquela opinião. Trabalhem, conquistem o seu. O que vier de herança é um bem. É lucro. Não é verdade? É lucro. É verdade. Gente, é verdade. Obrigada de coração. Beijo. Agora Boa noite. Obrigada por todos vocês aqui. É isso aí, amiga. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijo, Pri. Tchau, tchau. Tchau, Pri.